Uma menina de 14 anos desapareceu em uma noite de inverno no norte do Japão, e seu corpo foi encontrado sob a neve mais de um mês depois, em um parque de Asahikawa. A causa da morte: hipotermia. A escola onde ela estudava levou mais de um ano para admitir o que a família já sabia desde o primeiro dia. Ela tinha sido vítima de bullying. E essa não é uma história isolada. É apenas uma entre quase 770 mil registradas só no último ano letivo japonês. Fique comigo que mais adiante vamos dar os detalhes deste e de outros casos de bullying no Japão. Bem-vindos! Hoje vamos falar sobre o ijime, o bullying no Japão. Um problema que cresce ano após ano, mesmo em um país conhecido pela disciplina, pela ordem e pelo respeito às regras. Vamos entender os números, as leis, as histórias que chocaram o país inteiro, e também um recorte pouco falado. O que acontece com filhos de brasileiros que vivem essa realidade por lá? No Japão, o termo ijime descreve um tipo específico de violência escolar. Não se trata apenas de brigas ou apelidos. É um processo contínuo de exclusão, humilhação e isolamento, praticado por um grupo contra um indivíduo, muitas vezes de forma silenciosa. Esconder objetos, ignorar propositalmente, espalhar boatos, excluir de conversas e atividades. E, em casos mais extremos, essa violência também pode partir para agressões físicas. Com a popularização dos celulares, o bullying também migrou para o ambiente digital, através de grupos de mensagens, redes sociais e aplicativos usados pelos próprios colegas de classe para isolar e atacar a vítima, muitas vezes fora do alcance dos olhos de professores e pais. E os números mais recentes mostram que esse problema está longe de diminuir. De acordo com o Ministério da Educação do Japão, no ano letivo de 2024, que no sistema japonês vai de abril de 2024 a março de 2025, foram registrados quase 770 mil casos de bullying em escolas de todo o país. Isso representa um aumento de 5% em relação ao ano anterior. É o número mais alto já registrado na história da pesquisa. E o quarto ano consecutivo em que esse recorde é quebrado. Por que esse número não para de subir? Uma das explicações apontadas pelo próprio Ministério é paradoxalmente positiva. Nos últimos anos, o Japão intensificou campanhas de conscientização, incentivou professores a identificar sinais de bullying de forma mais ativa e passou a usar dispositivos digitais para monitorar sinais de sofrimento psicológico. Ou seja, parte do aumento pode refletir não necessariamente em mais casos acontecendo, mas mais casos estão sendo detectados, denunciados e registrados, algo que antes ficava escondido dentro das salas de aula. Mas números frios não contam a dimensão real desse problema. Para isso, precisamos voltar a uma cidade chamada Otsu, na província de Shiga. Em outubro de 2011, um garoto de 13 anos, estudante do equivalente aos anos finais do ensino fundamental brasileiro, pulou do alto de um prédio. Nos meses anteriores, ele vinha sendo alvo de agressões físicas e psicológicas constantes por parte de colegas de turma. Ele era obrigado a praticar atos humilhantes, sofria agressões dentro e fora da escola, e via seus pertences serem destruídos repetidamente. Mas o mais grave veio depois. Investigações revelaram que professores da escola sabiam do que estava acontecendo. Havia relatos, sinais e até mesmo um questionário aplicado aos próprios alunos, que apontava para o sofrimento do garoto. Mesmo assim, a escola inicialmente negou publicamente que aquilo fosse um caso de bullying. A repercussão foi imensa. Os pais do menino processaram a escola, os colegas envolvidos e a própria cidade de Otsu. 2 dos estudantes responsáveis foram condenados judicialmente a pagar uma indenização milionária à família. O caso ganhou repercussão nacional e até internacional, expondo como instituições de ensino japonesas muitas vezes preferiam proteger sua reputação a proteger seus alunos. Foi esse escândalo que impulsionou uma mudança legislativa histórica. Em 2013, o Japão promulgou a Lei de Promoção de Medidas contra o Bullying. Pela primeira vez,
o país passou a ter uma legislação nacional específica sobre o tema, obrigando escolas a criarem planos de prevenção, comitês internos para investigar denúncias e, principalmente, a reportarem casos graves diretamente ao Ministério da Educação e aos governos locais. A lei também definiu formalmente o que caracteriza uma situação de bullying, algo que antes ficava a critério de cada instituição, e que, como vimos no caso de Otsu, muitas vezes era usado para minimizar ou negar o problema. Mais de 10 anos depois dessa lei, o que mudou na prática? Hoje, as escolas e conselhos de educação no Japão contam com diferentes mecanismos para receber denúncias e identificar casos de bullying, incluindo canais de atendimento, formulários e ferramentas digitais que permitem aos próprios estudantes pedir ajuda com mais segurança. Nos casos considerados mais graves, a legislação estabelece procedimentos formais de investigação envolvendo a escola, os conselhos de educação e as autoridades responsáveis. E dependendo da situação, também podem ser criadas comissões com profissionais externos para garantir uma análise mais independente e evitar que falhas institucionais como as reveladas no caso de Otsu voltem a acontecer. Ao mesmo tempo, campanhas de conscientização e ações de prevenção procuram incentivar alunos, professores e famílias a reconhecer o bullying mais cedo e romper o silêncio que durante muitos anos ajudou a esconder milhares de casos dentro das escolas japonesas. Mas mesmo com todo esse aparato, o problema segue crescendo. E ele não afeta apenas estudantes japoneses. Crianças e adolescentes estrangeiros que vivem no Japão também enfrentam o bullying, muitas vezes de forma ainda mais dolorosa. Diferenças de idioma, aparência, costumes e sotaque podem se tornar motivo de exclusão e zombaria dentro das salas de aula, em um país onde a homogeneidade cultural ainda é vista por muitos como norma. E dentro desse grupo está uma comunidade específica que interessa diretamente a quem nos assiste: a comunidade brasileira. É importante deixar claro antes de qualquer coisa que isso não é uma regra. A grande maioria das famílias brasileiras que vivem no Japão constroem trajetórias de vida estáveis, e seus filhos se adaptam bem ao sistema escolar japonês. Mas existe sim um recorte real dentro dessa comunidade que merece ser contado. Filhos de brasileiros, especialmente aqueles que chegam ao Japão na adolescência ou que enfrentam dificuldades com o idioma, muitas vezes se tornam alvos de bullying justamente por serem diferentes. O resultado, em alguns casos, é o afastamento gradual da escola. O estudante passa a evitar as aulas, perde o interesse, e os pais, muitas vezes trabalhando em jornadas longas dentro de fábricas e linhas de produção, nem sempre conseguem acompanhar de perto esse processo silencioso de desistência. Em situações mais extremas, esse afastamento da escola e da estrutura familiar abre espaço para que alguns desses jovens se aproximem de grupos à margem da sociedade, buscando nesses grupos o senso de pertencimento que não encontraram dentro da sala de aula. Em casos ainda mais graves, esse caminho pode levar ao envolvimento com pequenos delitos e, em situações extremas, a crimes mais sérios. Novamente, é fundamental reforçar: isso não é o destino da maioria. É um recorte específico, real, mas que não representa a experiência da comunidade brasileira como um todo no Japão. E o que você vai ver agora não é uma cena de um drama japonês. É uma gravação real. Este caso aconteceu em Moka, na província de Tochigi, uma cidade onde eu morei durante muitos anos quando vivi no Japão. Em dezembro de 2025, uma agressão dentro de uma escola foi registrada em vídeo e acabou circulando pelas redes sociais. As imagens mostram um estudante sendo agredido enquanto outros alunos assistem à violência. Ready, fight! O que esses casos têm em comum, tanto entre japoneses quanto entre estrangeiros, é uma consequência final que é a mais trágica de todas. Em situações extremas, o bullying não termina apenas em abandono escolar. Ele termina em suicídio. E existe um caso mais recente que o de Otsu que voltou a colocar essa ferida em evidência. Agora vamos voltar ao caso que abriu este vídeo. Em fevereiro de 2021,
Na cidade de Asahikawa, em Hokkaido, uma das regiões mais frias do Japão, a estudante Saaya Hirose, de apenas 14 anos, desapareceu depois de sair de casa em uma noite de inverno. Mais de um mês depois, no dia 23 de março, seu corpo foi encontrado sob a neve em um parque da cidade, e a causa da morte foi identificada como hipotermia. A família de Saaya afirmava que a adolescente havia sofrido bullying e passou a cobrar respostas das autoridades, enquanto a maneira como a escola e o Conselho de Educação de Asahikawa conduziram o caso se tornou alvo de fortes críticas. Uma investigação posterior reconheceu que Saaya havia sido vítima de bullying, mas naquele momento não estabeleceu uma relação direta entre as agressões sofridas e sua morte. A família não aceitou que o caso terminasse dessa forma e continuou pressionando por uma nova investigação. Uma comissão de reinvestigação foi então criada, e em 2024 chegou a uma conclusão ainda mais grave, apontando que o bullying sofrido por Saaya provavelmente foi a principal causa que a levou ao suicídio. O caso continuou na justiça, e somente em março de 2026, 5 anos depois da morte da adolescente, a cidade de Asahikawa chegou a um acordo com a família no valor de 70 milhões de ienes, encerrando uma longa disputa que expôs não apenas a violência sofrida por Saaya, mas também as graves falhas na maneira como seu caso foi tratado pelas autoridades responsáveis por protegê-la. 10 anos depois do caso de Otsu. 10 anos depois de uma lei nacional criada exatamente para evitar que histórias como essa se repetissem. E ainda assim, se repetiu. É esse o retrato real do IDM no Japão hoje. Um país que criou leis, que investiu em tecnologia, que multiplicou campanhas de conscientização e que, ainda assim, viu o número de casos bater recorde pelo 4º ano consecutivo. Talvez parte disso seja de fato reflexo de mais denúncias e mais atenção ao problema. Mas por trás de cada número dessa estatística de quase 770 mil casos, existe uma criança, um adolescente, uma família, tentando sobreviver a algo que muitas vezes acontece em silêncio dentro dos corredores de uma escola. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o meu trabalho, e inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.